Olá, amigos. Eu sou a Jo Andrade, eu sou assistente social, sou escritora e educadora. Meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. Com a autoliderança, é você a caminho da sua transformação. E para a nossa reflexão, nosso tema de hoje, ele é algo realmente muito interessante. Relacionamento saudável, a habilidade da convivência. E o que é relacionamento saudável? O relacionamento é a convivência sadia, saudável, é uma convivência que é benéfica para todo mundo. É uma ligação afetiva, seja na família, seja no âmbito profissional, ou seja somente uma ligação de amizades. Então, relacionar-se é vida. E para a gente melhor exemplificar, nós vamos buscar um exemplo lá na natureza. Nós temos o riacho que se relaciona com o rio. E o rio se relaciona com o mar. Se nós interrompermos este relacionamento do riacho com o rio ou do rio com o mar, não ocorre a vida, porque estagna, fica parado, vira uma lagoa ou vira até uma represa. Então não existe movimento. Então a habilidade de conviver com as outras pessoas, conviver no meio de outras pessoas, é a capacidade que você tem de manter uma vida em comum. E essa manutenção é muito interessante. Nós nos relacionamos então com o companheiro, com o marido, com os amigos, com os parentes, e a gente vive reclamando das nossas convivências, dos nossos relacionamentos. Mas por incrível que pareça, parece uma mágica, né? No mesmo instante que nós estamos reclamando dessas convivências, desses relacionamentos, normalmente nós já estamos reclamando ou comentando com uma outra pessoa. Então nós já estamos nos relacionando. E também é uma mágica porque sempre que acaba um relacionamento, nós sempre vamos buscar um outro. Ocorreu um divórcio, daqui a pouco um ou outro encontra uma outra pessoa e começa um novo relacionamento. E assim é no namoro, assim acontece também nas amizades. Mas conviver e se relacionar é tão importante que eu vou lhe contar uma história bem breve, mas é de suma importância o relacionamento. Do filme Náufrago, com o Tom Hanks, ele era um funcionário, na história ele é um funcionário da FedEx, que é o correio norte-americano. E acontece um acidente com o avião onde ele estava sendo transportado e junto com ele mercadorias deste correio, E eles sofrem um acidente e ele se vê sozinho, e só ele consegue se salvar e se descobre sozinho numa ilha deserta. Ele consegue comida, ele consegue água, ele consegue folhagens para montar uma barraca, para se abrigar tanto da chuva como do sol escaldante que muitas vezes tinha durante os dias, Mas ele começou a perceber que, como não conseguia socorro, com o passar dos dias, ele se sentia assim extremamente nervoso, extremamente angustiado, porque ele não tinha com quem conversar, não tinha com quem se relacionar. E numa noite onde ele estava extremamente agitado, ele machuca a mão. Ele começa a debater-se e bater nas rochas e machuca uma mão. E ele bate numa bola que era uma mercadoria para ser entregue. Quando ele vai apanhar a bola, ele vai colocar a bola novamente junto com os outros materiais que a FedEx iria estar entregando,
ele percebe que ficou a marca da mão dele na bola, como se aparentasse uma fisionomia, um rosto de alguém. E nesse momento, ele, para melhorar a sua saúde mental, porque ele viu que ele estava realmente extremamente sensível, nervoso por estar sozinho, ele denominou, ele batizou aquela bola de Wilson. E dali por diante, vários dias, né, ele consegue se relacionar com aquele amigo que ele criou com o Wilson e conservou a sua saúde mental. Então, nesse filme, ele nos mostra, nessa história, fica muito claro o quanto que é importante a nossa convivência com as outras pessoas. E quando nós falamos em relacionamento saudável, nós que temos como foco principal, original, a autoliderança, os amigos devem estar perguntando: o que autoliderança tem a ver com relacionamento saudável? E a resposta é relativamente simples. É de que quando você desenvolve as suas capacidades, você começa a ter a posse de si mesmo, desenvolver a autoliderança, um relacionamento saudável faz toda a diferença. Assim como nesse processo de crescimento, de desenvolvimento, de ampliação das nossas potencialidades, se você tem à sua volta pessoas que têm um relacionamento sadio com você, as suas potencialidades fluem com muito mais tranquilidade, o seu desenvolvimento é mais rápido e melhor, com menos resistência. No entanto, quando você está buscando o próprio aprimoramento, mas está inserido num ambiente de convivência áspera, de dificuldade, tem que estar o tempo todo discutindo com coisas sem importância, você perde muito tempo de desenvolvimento administrando essas relações ácidas. Desta forma, é muito proveitoso que aquele que tenha realmente a aspiração de ser líder de si mesmo, também tenha controle dos relacionamentos à sua volta, porque isso vai facilitar muito o seu processo de crescimento. Todos se relacionam, mas nem todos os relacionamentos são saudáveis. Então, muitas vezes nós nos perguntamos assim: mas por que você fala de relacionamento saudável? Porque existem relacionamentos doentios, relacionamentos onde existe violência doméstica, onde não existe respeito, onde vai até a máxima, né? Assassinatos. Então, nós temos, infelizmente, relacionamentos doentios e que não são nada agradáveis conviver nesses ambientes. Porém, o relacionamento é algo natural, que não necessita de esforço da nossa parte para se relacionar, né? Ele acontece espontaneamente. Você está, mesmo que você esteja falando assim: eu não me relaciono com ninguém, eu não gosto de me relacionar com ninguém, de conviver com ninguém. Mas só o fato de você passar por uma calçada, né? Você já está convivendo com as pessoas que estão de frente de algum estabelecimento comercial, você está cruzando com outras pessoas, e isso já é um relacionamento. Porque se as pessoas observarem como é que está a sua fisionomia, se está muito fechada, se você está com uma cara muito feia, uma cara de carrancudo, na realidade já está acontecendo o relacionamento, mesmo que você diga que não tem relacionamento. Então, o relacionamento é natural e acontece com todos nós. Agora, como nós somos seres imperfeitos, né? E nós, infelizmente, porque isso realmente é uma infelicidade, nós projetamos as nossas imperfeições nos nossos relacionamentos, então esses relacionamentos podem ficar doentes, a ficarem relacionamentos ácidos, relacionamentos nem um pouco agradáveis. Agora, se nós quisermos relacionamento saudável, nós precisamos prestar atenção como é que está as nossas atitudes, como é que estão os nossos comportamentos e como é que nós vamos melhorar se isso não estiver de acordo.
Então, para ter um relacionamento saudável, exige da nossa parte dedicação e trabalho. E quando nós olhamos à nossa volta, nós vamos achar evidências, provas de que o relacionamento é regra da vida e está por toda parte. Seja conosco, seja com as coisas, tudo que gera resultado se relaciona de alguma forma. Por exemplo, você tem aí uma lâmpada que está em cima de uma mesa qualquer, e uma lâmpada é uma lâmpada, porém sem utilidade nenhuma enquanto ela está lá fora, isolada, quieta. Por outro lado, você tem a energia elétrica, um poder condensado, está ali parado, estruturado numa rede de fiação, mas também não serve para nada enquanto ela está ali parada, não produz benefício nenhum. Até que em determinado momento entra alguém na jogada, que é o interruptor. E quando você aciona o interruptor, o que acontece? Ele permite o relacionamento entre a energia e a lâmpada. Aí a mágica acontece. Porque aquela lâmpada, até então sem utilidade nenhuma, ao relacionar-se com a energia, ela começa a irradiar luz, irradiar calor, gerar luminosidade, o ambiente todo é transformado pelo relacionamento delas. E assim acontece conosco. Quanto mais saudáveis são os nossos relacionamentos, mais nós nos irradiamos, nos projetamos, crescemos. Agora, é verdade também que assim como nós temos relacionamentos que não são saudáveis, como acabamos de falar, nós também podemos ter uma similitude com esse exemplo e os relacionamentos não saudáveis. É só imaginar um interruptor com defeito, que ele permite o relacionamento ou não, ele permite a energia e corta. E a lâmpada, sabe o que acontece? Em vez dela acender por uma falha no relacionamento, ela no máximo pisca. E esse é um exemplo que nós podemos levar para a nossa vida, e eu até pergunto para você, e você? Como são os seus relacionamentos? Você irradia, você acende ou você só pisca? É verdade. É uma boa pergunta para nós refletirmos, né? Então, para a gente continuarmos a nossa reflexão do relacionamento, o quanto que ele é importante, nós precisamos então, para ter um relacionamento saudável, que é benéfico para você, é benéfico para nós. Então nós precisamos realmente prestar atenção nos nossos comportamentos e ter cuidado com as pessoas que convivem conosco. Para que tudo isso? Para que nós possamos evitar conflitos, evitar desavenças, evitar realmente situações ásperas, situações desagradáveis. Então nós precisamos, além de estar tendo uma atenção para conosco, também ter cuidado para com o outro, ok? E um dos problemas que mais gera conflito nos relacionamentos é a fala. Por incrível que pareça, a nossa fala é um dos atributos para a boa convivência, um dos melhores. Para a boa convivência, você prestar atenção na sua fala. Por que prestar atenção na sua fala? Porque, na realidade, o conteúdo da sua fala, ele representa 20%. O conteúdo. O que é que você vai estar falando para o seu companheiro, para o seu amigo, para o seu parente? Ele representa somente 20% dentro do relacionamento. Porém, o restante, 80%, representa o como você fala. Este como você fala é de suma importância. Porque, meu amigo, é o seguinte, mesmo que você esteja coberto de razão, você tem toda a razão no assunto que você vai estar dialogando com essa outra pessoa. Você está com a verdade é sua posse. Porém, você se equivocou. Você gritou, você se descontrolou, você realmente desrespeitou até a pessoa com quem você estava conversando, com quem você estava trocando esse assunto. Quando você se desequilibra, quando você perde o controle, você agride
a outra pessoa verbalmente, você perde totalmente a sua razão. Você deixa de ter razão e perde totalmente a sua habilidade de conviver. Então você errou em 80%, porque você não se preocupou no como você estaria falando com esta outra pessoa, ok? Então nós precisamos prestar muita atenção com o que nós falamos. E para continuar o nosso exemplo, é o seguinte: nós temos aqui uma caixa d'água, tá? Uma caixa d'água com água limpa, tá? Uma água limpa. Quando eu estou me relacionando com outra pessoa, tá? Eu abro aqui um conduto, abro uma abertura, faço uma abertura, e o que é que sai quando eu abro uma abertura numa caixa d'água com água limpa? Com certeza você respondeu: sai água limpa. Então eu jogo, como o nosso assunto é relacionamento, eu jogo água limpa no relacionamento, ok? Do outro lado, eu tenho uma outra caixa d'água com água suja, tá? Com água suja. Quando eu também abro um conduto, faço uma abertura e jogo no meu relacionamento o quê? O que eu jogo dessa caixa d'água com água suja quando eu faço uma abertura? Quem respondeu que é água suja, acertou. Então nós jogamos água suja nos relacionamentos. Por que isso? Por que isso acontece? Porque nós, quando estamos nos relacionando, nós colocamos para fora aquilo que nós temos dentro. Então tudo que eu tenho dentro, eu jogo para fora. Tudo que eu tenho dentro de bom, eu jogo para fora. Tudo que eu tenho de ruim, eu jogo para fora também. Então, nós temos que estar prestando atenção nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, por conta disso. Nós vamos estar lançando aquilo que nós temos dentro. Então nós precisamos, se nós checarmos que estamos lançando sujeira, nós temos que começar a prestar atenção. Porque quando eu lanço água limpa, eu estou lançando o bem, eu estou lançando elogios, eu estou lançando coisas realmente que vai deixar o outro melhor. Mesmo que eu esteja falando de um problema, mas se eu falar de forma correta esse problema, ele vai aceitar muito mais do que quando eu perco o equilíbrio, ok? Então nós precisamos prestar atenção nisso. Agora, por último, né? Nós temos uma caixa d'água. Todos nós, tá? Eu, o Roosevelt, você que está nos assistindo, nos vendo, todos nós temos água limpa e temos sujeira também. Fica depositado aqui no fundo toda a nossa sujeira, tá? E acontece isso em qualquer caixa d'água de verdade. Aqui nós estamos fazendo uma similitude, mas acontece isso em qualquer caixa d'água. E aquele que não estiver confiando, é só subir no teto da sua casa para checar como é que estão as caixas d'água, ou da sua casa, ou do prédio onde você mora, e vocês vão checar o seguinte: se ela não foi limpa recentemente, que na superfície nós temos água limpa e no fundo nós temos uma sujeira depositada. Quando você e nós, temos uma autoliderança, tá? Nós temos uma autoliderança, nós temos posse do nosso controle pessoal. O que acontece com as adversidades, com os conflitos que acontecem tanto para você como para nós todos os dias, ou pode acontecer constantemente. Então, de repente, eu estou no semáforo e alguém buzina, eu estou atravessando um sinal verde para mim e um outro carro me ultrapassa na frente, eu levo aquele susto. O outro pode ter uma outra ocasião, alguém até me xingar. Porém, se eu tenho autoliderança, eu tenho autocontrole, a minha forma equilibrada de agir, o que é que eu vou pensar?
Se eu estava correto, que pena que o outro estava realmente intolerante. Se eu não estava fora da minha quilometragem, estava atravessando o sinaleiro de acordo com o que é o correto, também está tudo certo. O rapaz estava com pressa, o rapaz está desorientado. Se me xingou, foi até essa última instância de xingamento, é um coitado. Eu penso nele como uma pessoa que não conseguiu dominar os seus impulsos negativos. Porque eu tenho autoliderança. E quando eu tenho autoliderança, a minha água continua calma. Tá? Ela continua calma, porque realmente eu estou mantendo no meu relacionamento, equilíbrio. Eu tenho equilíbrio aqui e está tudo certo. Agora, quando nós não temos a autoliderança, a gente não é possuidor do nosso autocontrole, nós não temos essa capacidade de estar controlando os nossos impulsos. E acontece algo semelhante, né? Você está numa autorrodovia e alguém te aperta, né? Alguém te dá uma fechada e você leva um susto, né? E você se desequilibra. Você xinga o cara que te apertou realmente, te jogou inclusive no estacionamento. Numa outra ocasião, você está, digamos, na fila do banco e alguém vem e passa na sua frente. Você também se desestabiliza e você chama a atenção da pessoa, afinal de contas, o rapaz estava errado. E essas situações que você não está conseguindo conter, você na realidade está liberando todo o seu impulso de agressividade, o seu impulso de raiva, o que acontece? A sua água agitando a água, o que acontece aqui? A sujeira levanta. E quando você lança a sua água para fora, você vai lançar água com sujeira. Quando você tem a autoliderança, você lançava a água limpa porque toda essa sujeira estava no fundo. Como você perdeu o controle, você se desequilibrou, o que houve? A água se agitou, a sujeira se expandiu, se movimentou, jogou sujeira no nosso relacionamento. Então nós todos somos uma caixa d'água, só para ficar claro para todos nós. E todos nós temos água limpa e água suja. Então nem todo mundo só é composto de água limpa e nem todos também são compostos por água suja. Então o que nós precisamos é manter o equilíbrio e buscar incessantemente a nossa autoliderança. E quando nós falamos desse exemplo todo, que ela pegou um exemplo de uma dificuldade de trânsito, acontece algo muito interessante. Que quando você tem essa dificuldade, a sua água se agita, a sujeira levanta. Você não joga somente essa água suja no cara do outro carro que estava passando e que causou tudo isso. Você joga essa água suja em todo mundo que está à volta. Em quem está sentado no banco do lado, que não tem nada a ver com isso. Você joga essa água suja em quem está no banco de trás, que não tem nada a ver com isso. Ou seja, quando nós não temos a habilidade da autoliderança, que vai nos ensinar a ter autocontrole, qualquer coisa é motivo para que os nossos relacionamentos sejam afetados com o que nós temos de pior. Então o problema nunca foi a agitação, nunca foi as dificuldades, as intempéries, o problema nunca foi o que acontece fora. O problema sempre foi a nossa falta de controle, falta de habilidade em tomar posse, ter o controle de nós próprios. Assim nós acabamos enviando, depositando, jogando nos nossos relacionamentos justamente aquilo que nós não queremos. E nós vamos refletir agora sobre habilidade de convivência. E também, para ficar mais claro, nós sempre utilizamos de algum gráfico, porque fica mais claro para nós explicarmos e para vocês entenderem. Então nós temos um gráfico que nós vamos demonstrar a habilidade da convivência. E nós vamos chamar o gráfico de habilidade, tá? É o gráfico das habilidades, ok? Então, esse gráfico nós vamos estar graduando de 0 a 10,
tá? Então aqui ele tem toda a graduação de 0 a 10, ok? O que é importante nós buscarmos? Nessa primeira reflexão nós vamos estar pegando as questões mais básicas, mais basilares do nosso dia a dia e até assim, as questões onde nós possamos entender as coisas na sua maior amplitude. Por exemplo, quando eu converso com alguém, ou eu sou esse alguém, que não gosta de ver ninguém, vocês acham que ele está aqui no mais alto grau da habilidade de convivência ou no menor grau da habilidade de convivência? A pessoa que não gosta de conviver com ninguém, ela está aqui, ela está próxima ao 0, ela não tem praticamente nenhuma habilidade, porque ela não gosta de viver com outras pessoas. O contrário também existe. Você conversa com alguém e a pessoa fica radiante só de falar assim: eu adoro viver com pessoas, eu amo conviver com pessoas. Essa pessoa que ama, que adora, ela está aqui no mais alto grau. Ela está realmente, o grau de habilidade dela está mais alto. Porque nós estamos aferindo o nosso grau de competência na habilidade da convivência, podendo ser maior ou podendo ser menor, tá bom? Então, em outra situação, nós podemos também falar assim: eu detesto conversar com outras pessoas. Eu não gosto de trocar conversa com ninguém. Então ele até convive, mas ele não gosta de conversar com ninguém, tá? Então ele não gosta de conversar, digamos aqui que ele está num grau de 2,5 a sua competência de habilidade, ok? E o outro, já você conversa com ele fala assim: poxa vida, eu não vejo a hora que chega o término do expediente, porque eu quero bater papo com os meus amigos, eu quero ir para o happy hour, nós vamos conversar um monte, a gente vai ficar assim, jogando conversa fora para depois ir embora para casa ou depois ir para a faculdade. Então, essa pessoa que adora conversar com as outras pessoas, adora estar se relacionando, ele está próximo do 10. Ele está com os seus 8,5, seus 9 graus aqui de competência na sua habilidade de convivência. Então, meu amigo que está nos assistindo, que está nos ouvindo, faça uma reflexão. Como é que estão as suas questões básicas na convivência? Você gosta de ficar com pessoas? Você gosta de se relacionar com pessoas? Ou você não gosta? Se você não gosta, nós vamos daqui a pouquinho falar para como é que nós mudamos essa situação. Existe uma outra questão, ainda obedecendo o mesmo entendimento, ou seja, ver em que grau está a nossa competência dentro dessa habilidade. Existem outras coisas específicas. Por exemplo, existe uma maneira de pessoas que muitas vezes elas gostariam de se relacionar bem, mas não conseguem, têm dificuldade. E nós podemos identificar essas pessoas em algumas situações bem interessantes. Por exemplo, ir em grandes aglomerações, festa com muita gente. Aí você deve estar pensando assim: pera lá, acho que você se confundiu. Como é que ela vai em festa com muita gente se ela não gosta de se relacionar? Pois é isso mesmo. Há uma frase, uma expressão de Mário Quintana que vai nos ajudar a entender tudo isso. Ele diz assim: detesto as reuniões sociais. O excesso de gente me impede de ver as pessoas. Traduzindo isso, quando você está no meio de muita gente, você não se relaciona com ninguém. E se você quer ter uma prova disso, se é real ou não, faz um teste. Chama para jantar na sua casa, num sábado, numa sexta-feira, 4 pessoas. E vocês vão conversar a noite inteira. Aí no outro dia, chama 50. Que você vai ver que você não vai conversar com ninguém. Você fala oi para aquele, tchau para aquele outro, vê o que você está precisando, pega um prato para esse, um copo para aquele, você fica daquele turno e não conversa com ninguém.
Então o que acontece? Muitas vezes você está numa reunião, né? Você está numa festa com tanta gente que você fica oscilando, né? Você fica 1 minuto com cada um e não se relaciona com ninguém. Então já é uma evidência de que o indivíduo até gostaria de relacionar-se, mas ainda não sabe como. Não sabe. E nós vamos agora refletir, nós vamos estudar um pouco sobre inteligência emocional. É algo realmente assim muito importante quando nós falamos na arte da convivência e de relacionamento. Daniel Goleman é um psicólogo canadense que, em conjunto com algumas outras universidades, eles estudaram a teoria da inteligência emocional. E eles buscaram, no primeiro plano dessa pesquisa, que era a ideia do vestibular. Eles queriam ter um vestibular, uma prova estratégica, onde identificasse as pessoas que tinham mais habilidade e mais disposição para aprender. Eles estavam buscando os alunos com o coeficiente de inteligência maior. Então eles buscavam, não era a pessoa mais inteligente, mas a pessoa que tinha maior disposição para aprender e com essa disposição aprendia muito mais rápido. Então o plano dessas universidades e que Daniel Goleman ele participou ativamente era o seguinte: eles queriam buscar que os coeficientes de inteligência, mas o apoio das universidades, eles teriam somente profissionais de sucesso. Ou seja, profissionais ilustres, formandos ilustres. E assim eles fizeram. Então eles identificavam os maiores QIs, as universidades absorviam os maiores QIs e formaram as pessoas que tinham a maior disposição de aprender e de aprender mais rápido. Passado alguns anos, eles quiseram saber como é que estavam, né? Como é que estava essa população aqui de QI elevado, né? Afinal de contas, eram as pessoas que aprendiam mais rapidamente, já estavam formados já há alguns anos, e eles falaram assim: como é que estão esses nossos ex-alunos, né? Que cada um voltou para a sua cidade, foi para os seus estados. Como é que estão realmente esses nossos ilustres ex-formandos? Porque eram profissionais estratégicos, eles eram empreendedores ou estavam desenvolvendo profissões liberais, e assim eles deram continuidade na pesquisa. Para surpresa de todos, tanto do Daniel Goleman como dos outros professores e idealizadores das universidades, é que eles perceberam que as pessoas que tinham QI elevado, né, que foram formandos das universidades que eles trabalhavam, elas, na grande maioria, estavam subordinados a pessoas, a profissionais que tinham um QI menor do que o deles. Menor do que o deles. Eram profissionais que tinham o QI menor, né? Então, eles falaram assim: mas como que aconteceu isso? Nós tínhamos os profissionais com maior QI e ficaram subordinados para aqueles que tinham menor. Daí eles conseguiram planejar a segunda fase da pesquisa. E daí eles quiseram identificar o que acontecia com esses profissionais que tinham QI mais baixo, qual era a característica, né? Qual era a diferença deles para com os que tinham QI mais alto, e se tornaram chefes, né? E deram continuidade nessa pesquisa. O interessante, eles descobriram que as pessoas que tinham o QI menor, eles tinham um tipo de inteligência ligado às emoções. Era uma inteligência ligada totalmente às emoções.
Então, essa pessoa ligada às emoções, ela tinha um controle maior sobre as emoções dela, ela se automotivava quando ela estava em crise, com problemas, ela tinha uma facilidade enorme para se relacionar, para conviver com as outras pessoas, tá? Então, o nosso exemplo aqui passou a ser chamado das pessoas que tinham o coeficiente emocional, ou os portadores da inteligência emocional. É importante nós frisarmos, tá? Que essa pessoa que tem o coeficiente emocional, ele está mais disposto a se relacionar, tem essa habilidade facilitadora, ele se automotiva, então ele gosta de estar aqui no alto, ele gosta de se relacionar com todo mundo. Ele se relaciona com todo mundo, ele gosta de conversar, ele gosta de conhecer novas pessoas, ele está realmente aqui no mundo. Em compensação, os profissionais, as pessoas que têm um coeficiente de inteligência maior, tá? Eles são pessoas que permanecem mais na baixa escala do nosso grau de motivação para essa habilidade. Por quê? Porque ele gosta de se relacionar com os iguais, ele gosta de se relacionar com aquelas pessoas que têm um nível social mais elevado, que têm um nível cultural mais elevado, ou que tenha um coeficiente de inteligência semelhante ao dele. Então ele permanece normalmente aqui na base do nosso demonstrativo do grau de habilidades na convivência. E aí você pega esse pessoal que tem um QI elevado e por uma falsa compreensão, eles acham que não existe outro tipo de inteligência além daquela que eles já têm. Mas essa definição, essa explicação, esse estudo, ele é muito importante porque ele ensina que nos relacionarmos, saber nos relacionar com qualidade, também é uma espécie de inteligência, também é uma forma de inteligência. E como todo tipo de inteligência, sempre faz falta. Não existe nenhum tipo de inteligência que nós podemos dizer assim, não, esse tipo de inteligência eu não preciso, eu não uso. E a prova está justamente aqui. Quando não adianta nada você ter a mente brilhante, ideias fantásticas e não conseguir fazer com que elas atinjam as pessoas. Você tem caminhos excepcionais para resolver grandes problemas, mas como não se relaciona com ninguém, essas grandes ideias ficam circunscritas àquela meia dúzia que estão à sua volta. Então, para quem busca a autoliderança, a posse de si mesmo, tomar conta das próprias vidas, é fundamental entender que saber nos relacionarmos é uma espécie de inteligência e, como toda inteligência, merece cuidado e, acima de tudo, ser desenvolvida. Ok. Como é que nós desenvolvemos esta habilidade de convivência? O primeiro passo para que a gente possa buscar esse desenvolvimento é identificar como é que nós estamos. E nós temos 3 situações importantíssimas para que a gente possa analisar o nosso grau de desenvolvimento e se identificar que não está muito bem, nós também fazemos algumas sugestões de tratamento. Então nós vamos juntos aprender como é que nós vamos se desenvolver com relação à habilidade da convivência. A primeira situação importante que nós devemos analisar é quanto à nossa facilidade de fazer amigos. Então pensem aí, por favor. Pensa assim, eu tenho facilidade em fazer amizades? Eu faço amizades com facilidade? Porque se você fizer amizades com facilidade, você está aqui, ó. Você está no mais alto grau do nosso gráfico. Agora, se você tem dificuldade, tem dificuldade de se relacionar, em fazer amizades, você fica classificado aqui embaixo.
E quando nós identificamos que nós temos dificuldade de fazer amigos, já que é a primeira situação que nós estamos estudando, o que é que eu faço, Jô? Quando eu tenho a identificação que eu não consigo fazer amizades. O primeiro passo já foi muito bem dado, que é o identificar. Porque as pessoas às vezes negam, né? Normalmente nós não gostamos de identificar problemas em nós mesmos, então nós negamos. Mas quando você identifica, tem minha dificuldade de fazer amizades, é real, o primeiro passo para que você consiga fazer amizades é você respeitar opiniões e ideias dos outros. Você precisa aprender a respeitar que os outros pensam diferente de você e nem por isso eles não têm valores. Tem valor sim. Então nós temos que respeitar. Nós temos que ouvir os diferentes. Por exemplo, eu sou uma professora, tá? Eu sou uma professora e eu tenho uma convivência com a minha manicure, ok? Eu tenho uma convivência com a minha manicure. E eu já identifiquei que eu estou aqui, ó. Não tenho facilidade de fazer amizades. Isso é de suma importância. Identifiquei, estou nesse grau, eu quero fazer amizades. Então, quando eu vou na minha manicure, quando eu vou conversar com a minha manicure, eu não vou falar das minhas experiências enquanto professora, a não ser que ela pergunte. Mas, de imediato, o que é que você tem que demonstrar sempre? Que você tem interesse em conhecer a vida da manicure, a profissão da manicure. Você aprende a ouvir os diferentes. Então, quando você aprende a ouvir tudo que a manicure tem para te dizer, ela vai começar a perceber que você está valorizando. E daí é o primeiro passo para você fazer amizades. Então, aprendam sempre. Se eu ficar me relacionando somente com professores, eu vou crescer mais, ou se eu começar a me relacionar com os diferentes, eu vou me relacionar mais. E a resposta é óbvia. Eu cresço mais, eu me desenvolvo mais quando eu me relaciono com os diferentes. Nós poderíamos até somar a essa mesma exemplificação, além da habilidade de fazer amigos, poderíamos colocar junto de manter. Quanto tempo você mantém os seus amigos? Porque muitas vezes o que acontece, você fala assim, fulano de tal, a gente era amigo, hoje a gente não é mais. E a questão é, por quê? Ele mudou. E aí está a questão. Você, mais uma vez, não está aceitando de que as pessoas pensem diferentes. Mudou, não tem problema nenhum. Aliás, a única coisa que nunca muda na vida é a mudança. E se você não entender que as pessoas mudam, você vai estar o tempo inteiro mudando de amigos. Então, por mais que nós venhamos a entender de que realmente algumas amizades não prosperam, não caminham à frente, é fundamental que a gente faça essa identificação. Afinal de contas, por que é que eu não estou conseguindo manter as minhas amizades? O que é que eu estou exigindo deles que eles não podem me dar? E entendendo sempre, porque vamos voltar sempre neste ponto, isto é uma espécie de inteligência, relacionar-se com as pessoas. E o segundo item, a segunda situação que nós devemos analisar em nós mesmos, para que a gente consiga se desenvolver, consiga crescer a nossa habilidade de convivência, é nós buscarmos em nós como é que está a nossa personalidade. Se a nossa personalidade é pacificadora ou ela é uma personalidade de disputa, de concorrências. Porque é importante para que a gente consiga aumentar a nossa habilidade de conviver, que a nossa personalidade seja pacificadora. Ela seja uma personalidade de conciliação, de harmonização. E nunca disputando ou concorrendo. Porque, afinal de contas, nós já identificamos, como nós dissemos, que nós temos dificuldades de fazer amigos. Então, se temos dificuldades de fazer amigos, a minha personalidade não é muito conciliadora, é muito de concorrência, é muito de disputa, eu gosto sempre de ter a razão.
Muda a sua forma de pensar, tá bom? E você vai analisar o seguinte: quando a gente vai para um casamento, quando você é convidado para um casamento, você normalmente, o que é que você pensa? Né? Qual a sua maior preocupação? Nós, mulheres, com certeza, uma das grandes preocupações é a nossa roupa. Mas nesse exemplo, como nós estamos falando de relacionamento, o mais importante é o presente. O presente para os noivos. A gente tem a preocupação de estar buscando um presente que agrade tanto o noivo quanto a noiva. Então é a nossa grande preocupação, é o presente. Quando você é convidado também para um aniversário, a sua preocupação é também escolher um presente que vá ao encontro dos desejos do aniversariante. Que o aniversariante goste daquele presente, cada vez que olhe naquele presente, lembre de você. E quando nós partimos para fazer uma nova amizade, já que nós estamos buscando aprender a fazer amizades, leva para esse relacionamento um presente. Mas não é um presente físico. O presente que você vai dar para essa pessoa é a valorização do que é a vida dela. É dar realmente valor, o sentido do que ela tem, ou do que ela vai estar falando. Então, esse é o seu grande presente. Então, procura se analisar nisso. Agora, alguém poderia estar falando assim: mas Jô, isso tudo que você está dizendo, eu vou estar fingindo? Não, em hipótese alguma. Nas nossas conversações, vocês vão estar sempre ligados numa coisa: nós defendemos a verdade sempre. Porque se nós fingirmos aqui, nesse relacionamento meu com uma manicure, se for de forma falha, se não for verdadeira, se for um fingimento, não existiu. Eu nem aprendi a fazer amizades, muito pelo contrário, estou fingindo. Não, eu tenho que estar disposta, eu tenho que estar com vontade de aprender a fazer amizades. E nós temos que valorizar as outras pessoas, a vida alheia das outras pessoas. Nós temos que desenvolver essa habilidade de convivência. A mesma coisa acontece quando nós temos, por exemplo, uma convivência. Você é um engenheiro e está convivendo com uma mãe, tá? Você que identificou que você tem uma personalidade que é de disputa, você que identificou que você não tem facilidade para fazer amizades, muda, meu caríssimo. Faça com que tudo que essa mãe for falar para você, você tente entender. Pratique aqui a sua empatia, que empatia é você realmente se transportar no lugar do outro e entender o mundo do outro. Então é de suma importância nós termos esta consciência. Quando eu quero realmente fazer amizades, mudar a minha personalidade de disputa para pacificadora, eu preciso mudar as minhas atitudes. E o meu pensamento é comigo, o engenheiro, a professora, porque nós é que precisamos aprender. E para a gente concluir essa reflexão, é o seguinte: nós precisamos valorizar a dor do outro. Eu passei mais de 30 anos atuando na área da saúde. E eu sempre, em todos os meus treinamentos, em todas as capacitações que eu tinha com os diversos funcionários, desde o pessoal da limpeza até o corpo médico, o corpo diretivo, era sempre explicar assim: quando nós tivermos dois doentes, um com uma doença grave, ele está com um câncer no pulmão, e o outro paciente está com uma unha encravada extremamente inflamado, ele está com o dedão do pé totalmente deformado, tamanha a inflamação. Nós, assim eu falava para eles, nós da área da saúde, quando vamos atender esses pacientes, nós temos que respeitar a dor daquele que está sofrendo por uma enfermidade grave,
uma enfermidade dolorosa, tanto quanto nós temos que respeitar aquele que está com a unha encravada, que está inflamada. Você está vendo que existe dor, porque tem realmente uma inflamação, é visível. Então nós temos que respeitar a dor daquele que sofre por uma doença grave, tanto quanto a dor daquele que tem uma unha encravada, inflamada. Então nós precisamos ter essa consciência. Nós temos que valorizar a dor alheia. E quando nós valorizamos a dor alheia, nós estamos também tendo uma postura de personalidade, de harmonização, além de cumprir com a nossa obrigação de sermos profissionais no cuidado do ser humano. E você percebe essa falta de uma questão pacificadora no meio dos nossos relacionamentos? Quando? Às vezes você vai falar com alguém e ele fala assim, você vai falar com fulano de tal? Ó, vai lá, faz essa pergunta para ele que você vai ver como ele se irrita. Para quê? Vai lá, você vai na casa do fulano de tal, pergunta para ele sobre isso, toca nesse assunto que você vai ver como ele fica irritado. Para quê? O que nós temos que entender é que, por que conviver é uma inteligência? Porque quando você entender isso, você vai usar dessa inteligência para aprimorar e valorizar todos os relacionamentos à sua volta. Uma questão muito inteligente. Quanto mais gente feliz tiver à sua volta, melhor é para você. Quanto mais amigos você tiver à sua volta, melhor é para você. Quanto mais pessoas pacificadoras existirem à sua volta, melhor é para você. Nós não podemos ter aquela ideia achando que isoladamente eu vou ser bom, eu vou ser feliz, eu vou ser apto, eu vou ser capaz e todo mundo à minha volta não. E a ilusão de que isoladamente isso seja possível é o que faz com que a gente não desenvolva a habilidade da convivência. Nós não entendemos ainda que não existe um mundo onde você possa estar sozinho, feliz, e todo mundo à sua volta na mais profunda tristeza. Isso é ilusão. Então, se nós queremos um mundo melhor para nós só temos uma chance: melhorar tudo e todos à nossa volta. Se você quer ter um mundo feliz para você, o que você faz? Torna tudo à sua volta, as pessoas, as coisas, as situações felizes. É um sinal de inteligência. Melhorar tudo que te rodeia, afinal de contas, é com essas pessoas, é nessas situações que você vai estar se relacionando. Desta forma, a habilidade da convivência é desenvolvida por uma postura pacificadora e lembramos sempre, é sim uma espécie de inteligência. E nosso terceiro item, terceira situação, para que a gente estude e reflita para desenvolver melhor a nossa capacidade de convivência, é o saber ouvir. Por incrível que pareça, vocês devem já ter avaliado o quanto está difícil ouvir. Nós percebemos na vida muitos relatos, de pessoas que falam assim: olha, eu resido com 4, 5 pessoas na minha casa e trabalho numa sala com 2, 3, 4 pessoas e eu estou precisando de alguém que me ouça. E daí essa pessoa vai procurar um profissional, psicólogo, ou um coach, ou uma psicanalista, ou uma psiquiatra, para pagar para que alguém a ouça, ou o ouça, porque ele tem necessidade de falar e de ser ouvido. Então, a capacidade de saber ouvir é uma das capacidades também muito importante para que a gente aumente a nossa habilidade de convivência. Se você identificou em você que você fala mais e ouve menos, tem que se preocupar com isso. E se você fala muito, tem que aprender a ouvir. Porque aquele que ouve mais, ele está aqui na mais alto grau da escala. Quem ouve menos está aqui no baixo da escala. Então nós temos que aprender a saber ouvir. Ouvir é um ato de respeito.
é um ato de respeito. Não, dentro dos nossos comportamentos, dentro das nossas convivências, nós precisamos respeitar a fala do outro. Quando nós percebemos que nós estamos falando e o outro não está nos ouvindo, é porque esse outro não silenciou o diálogo interno dele, ou ele não está prestando atenção na nossa fala, ou ele simplesmente está pensando no que é que ele vai retrucar. Agora, até para retrucar, a pessoa precisa ouvir. Então, esses fatos são fatos negativos, são fatos ruins. O que é importante para nós? Identificamos que não sabemos ouvir. Qual o nosso tratamento? Quando alguém vir falar com você, tá? Vir falar com você. Você precisa. Essa pessoa vai estar falando, tá? Ela vai falar com você. E você vai estar na posição de ouvinte. Você vai ouvir tudo o que essa pessoa tem para relatar, tá bom? Então essa pessoa vai falar a situação que ela está vivendo, os problemas, os conflitos, o que é que ela está passando, quais são os meios que ela já utilizou, e você está ouvindo. Um sinal de que você está ouvindo é sempre olhar nos olhos da pessoa que está falando. Isso é uma estratégia muito interessante, até para você se corrigir, né? Você está olhando para os olhos da pessoa, você começa a se corrigir, opa, preciso prestar atenção no que ele está falando. E tem muitas pessoas com essa habilidade de ouvir, ela não fala sequer uma palavra, ela não emite um som, nada. Absolutamente nada, mas ela manda como mensagens para o companheiro, para o amigo, para o parente, para o irmão, para o desconhecido que está falando com ele, está relatando todos os problemas, que você é importante, tudo que você pensa está correto, as ações que você está tomando são certeiras. Ele não fala nada, mas pela expressão corporal e a expressão facial, ele manda todas essas mensagens para essa pessoa que está se desabafando, que está falando. Então, muitas vezes ocorre o seguinte: quando isto acontece, isso é tão positivo, mas é tão positivo que essa pessoa, ela sai do ambiente. Este não disse uma palavra e ela sai num bem-estar que só ela pode dizer o quanto que foi bom para ela ter feito aquilo. Então nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir é de suma importância para quem está necessitado de falar. E quando nós falamos em ouvir e a dificuldade que é aprender a ouvir, a dificuldade se assenta em uma explicação muito fácil, muito simples. Porque quando eu tenho que aprender a ouvir, eu tenho que dominar, não o outro, dominar a mim mesmo. Porque vai dando aquela vontade de falar, de interromper, de discordar, e tudo isso é natural. Então, quanto mais você aprender a ouvir, mais domínio de você vai tendo. Você começa a não falar nada e no final você fala consigo mesmo tudo que você conseguiu estar desenvolvendo, adquirindo, enquanto não falou. Então, desta forma, nós temos que entender que é uma busca de todos nós. Na hora de falar, falar com inteligência. Na hora de ouvir, ouvir com respeito. E desta forma, vamos construindo relacionamentos saudáveis, mesmo para discordar. Porque o que acontece? Quando eu ouço alguém com respeito, atenção e cuidado, é como se eu tivesse o direito de também, com respeito, atenção e cuidado, discordar. Mas eu ouvi, eu posso discordar. Afinal de contas, eu dei atenção ao problema dela. Muitas vezes o que acontece é que a ânsia de falar, a pressa de falar, não nos permite nem mesmo ouvir. Então, domine
o diálogo dominando a você mesmo. Aprender a ficar quieto, aprender a ouvir é também mais uma das facetas onde nós identificamos como uma espécie de inteligência. E a quem interessa adquirir a habilidade da convivência? Como todos nós somos seres impulsionados a viver em sociedade, temos uma vida social, esse interesse é para todas as pessoas. Todos nós precisamos nos aprimorar, todos nós temos o que melhorar. Então, é interessante melhorar a nossa habilidade de convivência sempre, ou pelo menos estarmos nos avaliando constantemente. Como é que você está, Jô, na sua habilidade de convivência? Como é que você está se comportando? E essa pergunta deve ser feita para todo mundo. Porque, na realidade, o que nós precisamos ter como algo importante? A pessoa que quer adquirir a sua autoliderança, tomar posse da sua própria vida, tomar as rédeas da sua existência, né? É saber administrar os relacionamentos com as outras pessoas. É de suma importância saber realmente conduzir os nossos relacionamentos para que eles sejam sempre saudáveis. Quando eu tenho a habilidade de convivência, eu consigo conduzir o nosso relacionamento. Agora, quando você não tem essa habilidade de convivência, não tem essa habilidade de se relacionar, são as outras pessoas que te conduzem. Então, para que você tenha certeza que você se autolidera, você tem realmente a posse, o controle da sua vida, você tem, com certeza, como resultados, maior produtividade, maior qualidade de vida, porque afinal de contas você controla a sua vida de acordo para que ela seja sempre saudável. Então aprenda a arte da convivência, aprenda sempre a arte da convivência para que você esteja mais preparado, mais fortalecido para enfrentar situações complicadas que vão aparecer realmente no nosso dia a dia. Problemas com o cônjuge, problemas com os filhos, problemas com os amigos, problemas no trabalho. Quando você tem essa posse, tem no seu patrimônio essa autoliderança, esse autocontrole na condução dos relacionamentos e das convivências, você vive melhor. Então, relacionar-se é interagir com as outras pessoas. E muitos de nós erramos e erramos muito mesmo, porque nós temos às vezes comportamentos equivocados. E é mais ou menos como esse ditado que a gente se utiliza também bastante nas capacitações, que é a seguinte: você planta pimenta, tá? Então você é responsável pela plantação de pimenta. Você arruma o solo, você distribui a sua semente, a melhor semente, você rega, você cultiva esse plantio de pimenta. E lá na frente você está esperando colher lírios brancos. Aí que eu falo que muitos de nós erramos. A gente planta uma coisa e espera outra. Nós plantamos problemas e esperamos encontrar felicidade. Então não. Quem planta pimenta vai colher sempre pimenta. Quem planta lírios vai colher lírios. Então nós devemos, meus companheiros, meus queridos, nós devemos aprender a arte de conviver, a arte de ter este relacionamento saudável na nossa vida. E quando nós falamos em relacionamento, é claro que essas questões todas que nós falamos é apenas um início para tudo aquilo que relacionamento significa, tal a sua importância. Mas já foi suficiente para que os amigos possam ver que o momento de crescimento é qualquer momento. Tocou a campainha, você vai pegar uma carta no carteiro que está lá no portão, é momento de crescimento. Você vai almoçar com alguém, é momento de crescimento, de aprimoramento, de autocontrole. Alguém te chama, o vizinho que fala, alguém que chega com um problema, tudo, absolutamente tudo,
quando entendemos que no relacionamento temos um campo vasto para a autoliderança, todas as situações da vida, medindo as nossas reações, medindo o nosso crescimento, aquilo que nos incomodava hoje incomoda menos, o que nos irritava hoje irrita menos, vamos aprendendo que todo tipo de relacionamento é campo para crescimento, para aprimoramento e, acima de tudo, para a conquista da posse de si mesmo, a autoliderança. É assim que nós vamos, em caminhos novos, mas tendo sempre o mesmo ideal, que é tomando conta do domínio pessoal, dominando o que nós queremos para chegar, evidentemente, onde desejamos. Ok. E terminamos aqui o nosso estudo sobre relacionamento saudável, habilidade de convivência. E desejamos que essas reflexões possam auxiliar aos amigos no grande desafio que é o viver em sociedade. Em nosso próximo encontro, o nosso estudo será sobre qualidade de vida, uma escolha, onde vamos refletir o que é qualidade de vida, por que é importante, como podemos adquirir, independente da nossa condição atual de vida. E se você achou este conteúdo interessante, acompanhe-nos nas redes sociais, onde estará disponível novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança com Jô e Roosevelt. Fica aqui o nosso agradecimento e o nosso abraço do coração para o coração de cada um de vocês. Um abraço e até breve.